Olá, 2016 está chegando ao fim e é hora de relembrar o que foi destaque aqui no programa TV Bancários durante todo esse ano. O primeiro programa do ano falou sobre os 155 anos da Caixa e os desafios para os seus empregados. Quem esteve no estúdio foi o presidente do Sindicato dos Bancários, Eduardo Araújo. Boa noite, Brasília. Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. 19 horas 49 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos aqui no nosso encontro semanal e essa semana foram duas. Vocês assistiram na segunda-feira a retrospectiva da Caixa, que é o tema dessa semana do nosso programa, 155 anos da Caixa. O que de repente isso nós temos que refletir sobre os 155 anos, o que nós temos que comemorar e o que nós temos que refletir e cobrar acima de tudo, não é mesmo? O presidente Eduardo Araújo está aqui comigo hoje. Correto, né? Todos os empregados e empregadas da Caixa, né, estão de parabéns pela manutenção da empresa pública e forte, que enfrentaram todos os desafios aí para manter a Caixa como um banco público, mas que tem rentabilidade, né? Mas a gente precisa cobrar a direção da Caixa uma nova postura para que a gente não tenha uma degradação das condições de trabalho. Para fazer um balanço dos últimos 3 anos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, o programa recebeu o Wesley de Queiroz, que mostrou como foi o atendimento aos bancários na parte jurídica do sindicato. E para tirar todas essas dúvidas e debater sobre isso e falar sobre esses 3 anos de atendimento no sindicato, que foram mais de 12.893 atendimentos, recebo aqui o secretário de Assuntos Jurídicos do sindicato, Wesley de Queiroz. Muito obrigado pela presença, Wesley. Obrigado, Davis. Nós vamos fazer esse balanço desses últimos 3 anos, né, sobre os assuntos jurídicos. Então faz um balanço rapidamente desses últimos 3 anos de gestão, de como foi o atendimento jurídico dentro do sindicato. O atendimento jurídico dos sindicatos bancários, né, cuja gestão começou, sou diretor jurídico dos sindicatos bancários, a gestão começou agora no ano de 2013, né, e vai se encerrar agora em julho de 2016. E nesse período, pelos números que a gente vai mostrar aqui na tela, a gente percebe que o sindicato tem assim, uma amplitude muito grande no atendimento jurídico. A diretoria jurídica do sindicato, o departamento jurídico do sindicato, ele é muito procurado pelos bancários. E pelos números aqui, são números bastante consideráveis. A gente pode mostrar aí para fazer esse balanço ao longo desses 3 anos. São números expressivos, foram mais de 12 mil atendimentos, né? Então a procura realmente é muito grande. Para falar sobre o PLS 555, que pode levar à privatização da Caixa e outros bancos, esteve no estúdio o conselheiro de administração eleito da Caixa, Fernando Neiva. Para isso, nós estamos trazendo aqui um especialista neste assunto, o Fernando Neiva, ele é conselheiro de administração eleito da Caixa Econômica Federal. Fernando, boa noite. Boa noite. É um prazer estarmos aqui hoje, dialogando com você, bancário, bancária e telespectador, de um assunto muito importante para a sociedade brasileira, que é o projeto de lei do Senado Federal, PLS 555, de 2015, que nós estamos com um debate muito grande nacionalmente e que os bancários e bancárias, a sociedade brasileira, tem que entrar nesse debate para nós irmos contra esse projeto de lei, né, que afeta diretamente todas as estatais, todas as empresas públicas do país. O último dia de fevereiro é lembrado como o Dia Mundial de Combate à Lerdorte. Para falar sobre o tema, esteve no estúdio o presidente do sindicato, Eduardo Araújo. É isso aí, participe e ajude a fortalecer o seu sindicato e esse órgão de comunicação. Boa noite, presidente Eduardo Araújo. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos e todas, né? Esse é um tema muito importante para a categoria, a gente consegue demonstrar o quanto que... A reestruturação da Caixa Econômica Federal, anunciada arbitrariamente pela presidente da empresa, Miriam Belchior, em março desse ano, representou para os empregados um verdadeiro pacote de maldades. Esse foi mais um assunto do programa. Isso, nosso assunto hoje é reestruturação na Caixa Econômica Federal. Mais uma vez dou boa noite ao nosso presidente Eduardo Araújo e antes de eu entrar nesse assunto, só colocando a sua responsabilidade cada vez mais ascendente na sua reeleição, já com essa questão de Caixa Econômica, né, presidente? Boa noite. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos e todas, né? Uma situação que a gente enfrentou aí até durante a eleição de forma até obscura, porque o assunto só foi aparecer oficialmente no último dia de eleição, quando houve uma reunião com a Contec, com a Contraf, né, para que a presidenta da Caixa anunciasse
algo que se dava nos corredores e que já trazia uma série de preocupações, não só do sindicato, né, mas de todos os empregados e empregadas da Caixa. Mesmo com a crise financeira, os bancos não pararam de lucrar. O presidente do sindicato, Eduardo Araújo, fez um balanço desse crescimento. Tá certo. Presidente, eu queria que nas suas considerações finais, depois de todo esse balanço feito sobre a conjuntura econômica do país e sobre o lucro dos bancos, como esses resultados norteiam as atividades do sindicato e as lutas bancárias para este ano e quais são as perspectivas para os próximos anos para os bancários. Eu gostaria que você incluísse esses pontos nas suas considerações finais. Nós temos uma campanha salarial que no ano passado foi bastante complicada, né? Nós tivemos aí mais de 20 dias de greve e para atingir um pouco mais que a inflação, mas evidentemente que nós tínhamos uma estratégia de não ter redução de salários, né, no ano de 2015, e esse ano vai ser evidentemente um ano também complicado, não pelos balanços dos bancos, mas pela perspectiva de futuro que esses bancos colocam. E a gente vai precisar de que os bancários, né, estejam atentos, mas que a gente faça uma negociação serena, né, que comece a partir de maio, alguns congressos, algumas avaliações, seja por bancos ou uma avaliação geral, para a gente montar uma campanha salarial que garanta emprego no sistema, que garanta a manutenção do nosso poder de compra, mas também que a gente não transfira apenas para os clientes todo esse modelo, né, de que a gente vai reivindicar e que só os clientes paguem, mas que os bancos também tenham consciência de que eles não podem manter uma lucratividade tão alta, sendo que o resto da população brasileira tem passado por esse momento de crise. Para falar sobre a sonegação fiscal, esteve no estúdio o presidente do Sindifisco DF, Rubens Roriz. Quero muito agradecer, é claro, a presença aqui do Rubens Roriz, presidente do Sindifisco do Distrito Federal. Ele que é formado em Ciências Contábeis, Direito e Teologia, pós-graduado em Ciências Contábeis. Rubens já passou por instituições como o Banco de Brasília, Banco Agrimisa, Cooperativa de Crédito Mútuo do BNCC, BRB, Secretaria do Tesouro Nacional e atualmente é auditor fiscal da Receita do DF. Boa noite, Rubens, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, em nome do nosso sindicato, o Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito Federal, nós agradecemos a oportunidade desse espaço e de poder compartilhar esse tema tão importante para a sociedade brasiliense. Também foi tema do programa a fiscalização das condições de trabalho e quem participou foi a diretora de comunicação do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Ana Palmira. Participe, fiscalização das condições de trabalho. Este é o tema do programa de hoje. A diretora de comunicação do SINAIT, Ana, está aqui no estúdio para responder as suas perguntas. Mas antes, Ana, quero muito agradecer a sua presença aqui no programa de hoje e lhe fazer a primeira pergunta. Qual que é a importância da atividade desempenhada pelos auditores fiscais aqui no Brasil? A atividade de auditoria fiscal do trabalho é uma atividade de Estado, ela é prevista na Constituição Federal. E essa atividade, o fiscal vai nas empresas, aonde que o trabalho acontece, aonde o trabalhador está vivendo o seu dia a dia, com as máquinas que ele trabalha, e o auditor fiscal entra e observa esse ambiente e vê se aquilo está regular ou conforme a legislação trabalhista, que também é uma legislação federal, e o objetivo é fazer adequação ou verificar as irregularidades, autuar pelas irregularidades quando houver. Eduardo Araújo esteve em mais um programa para falar sobre a ameaça dos direitos trabalhistas com o governo Temer. Então vamos fazer contato com o presidente do Sindicato dos Bancários. Eduardo Araújo, boa noite, o senhor me escuta? Boa noite, David, tudo bem? Tudo bem, tudo certo por aqui. E por aí, como é que estão as coisas no sindicato? Hoje nós tivemos um dia aqui um pouco agitado, já com atividades, inclusive no Congresso Nacional, pela manhã, né, pela criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Classe Trabalhadora e também percorrendo aí os locais de trabalho, uma vez que nós temos duas eleições em curso, né, uma pela FUNCEF e outra pela Previ. Cristiano Severo, secretário de Assuntos Socioeconômicos do sindicato, esteve no estúdio para falar sobre a importância de se ter um BRB 100% público.
Como eu disse, o tema de hoje é a defesa do BRB 100% público. Cristiano Severo já está aqui esperando as suas perguntas. E Cristiano, eu começo já perguntando para você qual que é a importância de um banco público como o BRB para o nosso DF? Bom, a importância de um banco público aí não dá para a gente restringir tão somente a questão do BRB, mas bancos públicos em geral. É uma ferramenta essencial para o governo, né? Até para corrigir distorções econômicas dentro de uma região. Bancos privados, muitas vezes, eles não têm a iniciativa, a vontade ou mesmo o desejo de chegar em determinadas regiões onde não é tão atrativo para ele, onde ficaria tão somente um atendimento pelo cunho social. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social foi tema do primeiro programa TV Bancários do mês de junho. Como convidado, a programação contou com a presença do presidente do sindicato, Eduardo Araújo. É isso aí, participe, valorize cada vez mais esse seu órgão de comunicação, esse órgão valioso. Vou dar meu primeiro boa noite ao nosso presidente, eu confesso que eu estava com saudade de conversar com ele. Presidente, boa noite, que representa nós debatermos sobre essa frente parlamentar em defesa da Previdência Social nessa edição do TV Bancários? Boa noite, Valdir, boa noite a todos, todas. Esse é um assunto que tomou conta do noticiário econômico, né? Nós temos aí até um jornal de uma TV local que fala sobre isso todos os dias, todas as semanas, falando da importância de se discutir o assunto. Só que o que a gente tem visto é uma discussão enviesada, né, apenas pelo lado econômico e sem observar de fato o que é a Previdência Social no Brasil. Então, nós precisamos aqui discutir isso, nós não queremos esgotar o assunto, faremos alguns debates dentro do próprio sindicato, com os delegados sindicais, com militantes de base, para que eles tenham capacidade de discutir o assunto com mais profundidade e também não apenas achar que há um problema gravíssimo na Previdência e que tem que aceitar qualquer proposta que venha do Executivo ou do Legislativo no Brasil. A ameaça de terceirização e a diminuição dos postos de trabalho foi discutido em um programa do mês de junho, que falou sobre conjuntura. Agora, para conversar ao vivo com o presidente do Bancários DF, Eduardo Araújo, via Skype, eu desejo boa noite ao presidente e já repasso a primeira pergunta para o senhor. Presidente, a ameaça de terceirização e a diminuição de postos de trabalho no ramo financeiro foram os principais problemas levantados durante o debate realizado pelo sindicato nesta manhã. O que fazer para reverter esse quadro de ataque aos trabalhadores? Boa noite. Boa noite a todos e todas, né? Nós estamos hoje, durante o dia todo aqui com a reunião dos delegados sindicais e esse assunto mexe bastante com a conjuntura do setor financeiro e como é que nós vamos agir diante dos ataques dos bancos. Então, o PLS 30 de 2015, que é o mesmo 4330 que a gente tanto discutiu há um tempo atrás, é algo certo dos banqueiros para poder, por exemplo, terceirizar todos os caixas ou acabar com todos os caixas nas agências. Isso a gente, se isso se confirmar, a gente teria uma redução de mais de 100 mil postos de trabalho. Então a gente precisa estar atento e todos os bancários dialogando com a sociedade para que a gente não deixe essa proposta passar e os bancos deixarem de fazer o seu papel principal, que é ajudar a sociedade. Também no mês de junho, o programa TV Bancários falou sobre os congressos do Banco do Brasil e da Caixa. Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite. Além Brasil, 18 horas 43 minutos. Horário de Brasília, estamos no ar ao vivo com o seu programa TV Bancários. Hoje através aqui do nosso Facebook, atendendo aos milhares de seguidores dos sindicatos bancários. Nós vamos conversar hoje sobre alguns eventos, né, que aconteceram, foi a campanha nacional unificada, o congresso tanto dos funcionários, dos servidores do Banco do Brasil, quanto dos empregados da Caixa Econômica. Eu estou aqui com o Vandeir Severo, que é diretor dos sindicatos bancários, empregado da Caixa, e com Rafael Zanon, também diretor dos sindicatos bancários e empregado do Banco do Brasil. Primeiro, meu boa noite a todos vocês. O que representa a gente estar discutindo esse evento hoje aqui no TV Bancários?
Boa noite, Valdir. Esses são os dois eventos aí que praticamente dão abertura à nossa campanha nacional dos bancários. A conferência de todos os bancos ainda está para acontecer, mas Banco do Brasil e Caixa já se reuniram nacionalmente para discutir aí as pautas específicas e encaminhar a luta. Para falar sobre a nova aposta da diretoria do sindicato, o programa recebeu Eduardo Araújo. Olá, boa noite. Hoje é 30 de junho de 2016, está no ar a sua edição de hoje, quinta-feira, do programa TV Bancários. Hoje vamos, aqui no programa, fazer uma apresentação da nova diretoria do sindicato, pois na noite de ontem aconteceu uma cerimônia lá no Teatro dos Bancários, a cerimônia de posse da diretoria do triênio 2016-2019. E aqui com a gente o presidente Eduardo Araújo vai comentar, vai falar as expectativas para esses próximos anos. E eu começo, é claro, dando meu boa noite para o presidente Eduardo Araújo. Presidente, como é que foi a noite de ontem, a cerimônia no teatro? É um momento antes, eu decidi fazer uma homenagem ao Márcio, que foi eleito no último mandato, mas não chegou a tomar posse, né, em virtude do falecimento. E depois disso nós fizemos muitos agradecimentos aos funcionários, a todos os bancários que apoiaram a nossa luta e todos os diretores que apostaram na renovação da diretoria para que a gente pudesse fazer um mandato com novos integrantes, né, com a juventude mais aguerrida e para a gente enfrentar esse próximo triênio aí com a cabeça erguida e com a perspectiva de muitas vitórias. E para falar sobre saúde pública, o programa recebeu o integrante da Frente Democracia e Saúde, Diego Ferreira, que participou da segunda marcha em defesa do SUS, que aconteceu no dia 6 de julho aqui em Brasília. Boa noite, Brasília. Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. Estamos no ar de novo com o nosso programa TV Bancários. Estamos ao vivo, são 18 horas 3 minutos, horário de Brasília, hoje para conversar sobre o tema saúde pública. Quem está aqui conosco é o Diego Ferreira. Ele é integrante da Frente Democracia e Saúde e participou da segunda marcha em defesa do SUS, realizada hoje aqui em Brasília. Eu vou dar meu primeiro boa noite ao Diego. Boa noite, Diego. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa Frente Democracia e Saúde, né? E como foi essa marcha hoje em defesa do SUS. Boa noite a todas e todos, os telespectadores e internautas que estão acompanhando o programa de hoje. Agradeço ao Valdir pelo convite. Então, a Frente Democracia e Saúde é um coletivo de profissionais, usuários e entidades da saúde que se reuniu a partir aproximadamente do mês de março, tendo o mote inicial do combate ao golpe que estamos sofrendo no Brasil, que se tem o sintoma do impeachment e afastamento temporário da presidenta Dilma, se junta em torno dessa pauta inicial com o objetivo de frear, de barrar as agressões que vem sofrendo os direitos sociais. Campanha Nacional 2016 foi tema de vários programas da TV Bancários até o fim das negociações. Vamos direto lá para o sindicato conversar com o nosso presidente. Muito boa noite, presidente Eduardo Araújo. Eu já começo perguntando como é que estão os preparativos para a campanha nacional desse ano. Boa noite. Sei a todos aí que nos acompanham. Então, tem um que 2016 vai ser um ano diferente dos últimos 13 anos de campanha salarial, por conta da conjuntura política. A conjuntura econômica não é tão diferente quanto 2008, quanto 2012. Então, a gente não se surpreende tanto quanto a conjuntura política que é dada e em função do golpe que está sendo tão propalado aí em função do afastamento da Dilma. Então, essa é uma situação que será diferente e que a gente precisa analisar com bastante cuidado todos os desdobramentos desse movimento. Nós já iniciamos o Congresso do Banco do Brasil e da Caixa, o Congresso Nacional, já tem a pauta específica desses bancos, que vão também compor a pauta de reivindicações específicas e podem influenciar na pauta de reivindicações da categoria.
fácil participar, né? Então já pode começar a enviar sua dúvida e seu questionamento sobre essas negociações que já começam desde agora. Vamos então para a sede do Sindicato dos Bancários, conversar com o presidente do sindicato, Eduardo Araújo. Boa noite, o senhor me escuta? Oi, tudo bem? Oi, agora eu escuto. Tudo bem, Eduardo? Boa noite, David. Boa noite a todas e todos. Com grande satisfação que a gente vem aqui mais um TV Bancário para informar, né, nossa categoria sobre os andamentos de algo importante como é a convenção coletiva e os acordos coletivos de trabalho, né? Então vamos direto lá para a sede do sindicato conversar com o Eduardo Araújo, que já está aqui com a gente via Skype. Presidente, gostaria já de saber quais são as últimas novidades aí dessas negociações. Hoje já teve alguma negociação? Sim, hoje nós tivemos, boa noite a todos, né? E hoje nós tivemos um caixa, acabei de receber o relatório das negociações, e a gente cobrou algumas situações da Caixa e deve ter uma nova rodada de negociação marcada para daqui até 2 semanas. Mas hoje, por exemplo, foi tratado do problema de agências digitais da Caixa, questão das taxas de consignação para os empregados, participação das CIPATs. Pois é, como eu disse, o tema de hoje é Campanha Nacional 2016. Já vamos direto desejar uma boa noite ao nosso presidente. Presidente, a campanha está aí a todo vapor, né, com a mobilização da categoria e também o diálogo com a sociedade. Houveram avanços nas negociações? Boa noite. Boa noite a todos e todas, né? É importante que a gente possa trazer as novidades, né, da nossa campanha em virtude da própria postura da FENABAN ao apresentar uma proposta na última segunda-feira que não contempla os anseios da categoria. Isso vai fazer com que a gente possa entrar, e como a gente tem feito hoje, entrar em todos os locais de trabalho, convocar os bancários e bancárias para a Assembleia para decidir os rumos da campanha 2016. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro de 2016, véspera de feriado. Agora, pelo horário de Brasília, são 20 horas e 53 minutos. Entramos um pouquinho mais tarde para atualizar você sobre o primeiro dia de paralisação de greve dos bancários, essa greve que é nacional. E nesse programa de hoje, nós vamos fazer um resumo junto com o presidente do Sindicato dos Bancários, Eduardo Araújo, que já está nos esperando para falar com a gente sobre esse primeiro dia de paralisação nacional. Mas antes disso, nós vamos ver como foi a Assembleia do dia 5/9, que determinou a greve, a paralisação dos bancários. Então, em regime de votação, todos aqueles que concordam que não podemos aceitar nenhuma proposta final que venha com abono. Abono ambiental, crachá. Indicado no dia 1º de setembro, bancários reafirmam, greve geral a partir de terça-feira, dia 6. A categoria exige salário digno e melhores condições de trabalho. E a decisão aqui da Assembleia foi de não aceitar abonos em troca de reajuste salarial ou reposição da inflação. Então é isso que nós vamos levar para o restante do país, que nenhum abono poderá substituir o nosso reajuste salarial. Então os banqueiros que tragam uma proposta decente para que a gente possa encerrar essa greve o mais rápido possível e possamos aí trazer a normalidade ao serviço para a população. Cada greve ela é única, por isso o nosso dever vamos lutar por aquilo que nos é de direito. Fazemos parte de uma categoria, de instituições que são ricas, que lucraram apesar da crise. E o lucro dela vem do nosso trabalho. E nós estamos na nossa database e é o momento que temos para reivindicar o que nos é de direito. Pois é, 19 horas e 46 minutos, horário de Brasília. Voltamos com a conexão em São Paulo. Presidente, o senhor está me ouvindo bem agora? Tá. O senhor está me ouvindo, presidente? Sim. Ok. Vamos tentar, então, eu vou tentar fazer mais de uma pergunta em um bloco só. E vamos tentar, presidente, o senhor responder de uma forma mais resumida possível, tá? Para a gente aproveitar esse pouco tempo de conexão que a gente tem, tá ok? Beleza. Então lá, essa primeira da Joana Matos, acho que o senhor já até respondeu, mas gostaria que o senhor respondesse de novo por conta
de algum problema de conexão. A Joana Matos, ela pergunta, houve algum avanço nas propostas dos banqueiros? O Sérgio Guilherme faz a pergunta se o BRB fez alguma proposta decente dessa vez. Se bem que o senhor está em São Paulo, mas logicamente deve ter uma parte da diretoria mantendo as negociações com o BRB. E o Messias Lemos, que foi aquela pergunta que eu passei para o senhor e deu problema na conexão, ele coloca, pelo que fiquei sabendo, tão logo começaram as discussões sobre as causas econômicas, os representantes da FENABAN quebraram o compromisso de negociar com seriedade e voltar à velha enrolação. O que o movimento sindical está fazendo? Vamos lá, presidente. Bom, então, primeiro da Joana, aqui não houve nenhum avanço na rodada de negociação de hoje, apenas voltamos ao debate sobre o modelo de reajuste ou de remuneração que a gente poderia ter sem nenhuma proposta nova. Isso só faz com que a gente amplie o movimento de greve. No caso do BRB, ontem teve negociação, foram apresentados já 6 ou 7 itens sociais que a gente reivindicou, então houve avanço nas negociações do BRB. Exatamente, uma luta da categoria, exatamente a realização dessa festa. Estou recebendo com prazer aqui, boa noite, Sandro Silva Oliveira. Boa noite a todos. Como eu disse no início do vídeo, no dia 28, milhares de bancários e bancárias celebram o Dia do Bancário. Eu queria que você me contasse por que essa data é tão importante para a categoria. Bem, importante porque ela relembra um fato histórico, que mostrou a disposição da categoria bancária para lutar, para reivindicar por melhores condições de trabalho, por melhores remunerações, desde a década de 50. Então, esse fato histórico que aconteceu em 1951, para ser mais preciso, é que definiu a comemoração do Dia do Bancário. Além disso, é importante também porque a gente precisa homenagear uma categoria que trabalha tanto, que produz tanto, que ajuda no desenvolvimento desse país. Então, por esses motivos, é tão importante a celebração do dia 28 de agosto como Dia do Bancário. Ainda nos programas TV Bancários desse ano, discutimos a PEC 241, quando estava na Câmara, e a PEC 55, quando foi para o Senado. É isso aí, mande a sua pergunta a partir de agora e ajude a fortalecer o seu sindicato, esse canal de comunicação valioso. Vou dar meu primeiro boa noite a Marta Vanelli, ela é secretária-geral da CNTE. Boa noite, Marta. O que representou essa questão da aprovação da PEC 241 no dia de ontem? Boa noite, Valdir. Boa noite, ouvintes. Primeiro, eu queria cumprimentar os bancários e as bancárias aqui de Brasília pelo processo de resistência, da greve de quase 30 dias, necessários para a nossa luta dia a dia, por melhorar os serviços bancários para toda a população e melhorar também a nossa condição de vida. Bom, nós estivemos agora, nos últimos períodos, toda a batalha dentro do Congresso Nacional, contra a PEC 241. É isso aí, são 19h22, horário de verão, horário de Brasília, fora Temer. Olá, internautas, a edição desta segunda-feira do programa TV Bancários Web vai exibir o debate sobre a PEC 55 realizado na última quinta-feira na sede do Sindicato dos Bancários. Confira agora as exposições e entrevistas de Maria Lúcia Fatorelli, que era auditora aposentada da Receita e fundadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida, e de Samuel Pinheiro Guimarães, embaixador e ex-secretário federal do Itamaraty. Na sequência, teremos a exposição e entrevista da professora de Direito da UNB, Beatriz Vargas. E, por fim, o presidente dos sindicatos bancários, Eduardo Araújo, dirigiu a mesa e fala por que os bancários devem dizer não à PEC 55. Vale a pena acompanhar. É uma potência. Mas o cenário que nós estamos vivendo é um cenário de escassez, um cenário de crises. Crise econômica, com queda na indústria, comércio, desemprego recorde, o PIB do país caindo, o PIB desse gigante Brasil caindo. Crise social, crise ambiental, crise política, E o remédio dos sucessivos governos para esse cenário de crise é o ajuste fiscal. E agora, que ajuste? Corte nos investimentos, privatizações, aumento de tributos que afetam principalmente os trabalhadores e os mais pobres,
E a dívida pública sempre privilegiada, né? Porque o ajuste é sempre para cortar nos investimentos para sobrar mais para juros. Fácil, né? Então você já pode começar enviando sua dúvida, seu questionamento pela linha direta. Lembrando que o tema do programa de hoje é a aprovação da PEC da morte, que foi aprovada ontem lá no Senado, aqui no Senado Federal em Brasília, sobre a PEC que congela os gastos sociais por 20 anos, afetando tanto a educação quanto a saúde e outros setores também. Diego, a gente já está com o Araújo via Skype? Então deixa eu conversar com ele. Boa noite, Araújo, tudo bem? Quanto tempo? Pois é. Tudo certo por aí no sindicato, Araújo? Muito trabalho aqui, fazendo sempre análise de conjuntura política e econômica para a gente entender o que está acontecendo no país e em Brasília, para que a gente possa tomar as medidas jurídicas e políticas possíveis, né, para a gente defender o direito dos bancários e bancárias. Tá certo. Então eu já vou começar fazendo a primeira pergunta para você, Araújo. O que está em jogo com a aprovação ontem da PEC 55 no Senado em segundo turno? Olha, o que a gente entende aí que está em jogo é a própria Constituição de 1988, quando ela colocou direitos sociais como importantes e com pisos de valores no orçamento público, né, para que pudesse garantir de fato saúde e educação para a população brasileira, especialmente a menos favorecida. O que está em jogo também é a ganância dos banqueiros, né, que já leva em torno de 48% do orçamento brasileiro, e com essa medida de estabelecer um teto para os gastos públicos, e isso num momento de crise econômica, onde o PIB já passa por 2 anos de redução, você estabelece um teto para esses gastos e não estabelece um teto para pagar juros da dívida, ou seja, vai favorecer os banqueiros, com toda a taxa de juros que o Banco Central coloca aí de exorbitância. A nossa retrospectiva chegou ao fim. Nós, do Sindicato dos Bancários, desejamos a você e toda a sua família um próspero ano novo. A gente se vê em 2017. Até lá!